Quero saudar toda a igreja em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Mauro César, da Igreja Evangélica Casa de Oração. Irmãos, quero meditar na palavra do Senhor no Salmo 23, um salmo bastante conhecido da igreja, mas que o Senhor tem algo a nos ensinar com este salmo. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Este salmo, ele se refere àqueles que têm o Senhor como o seu pastor. E nessa referência é como que você seja uma ovelha guiada por Deus. Uma ovelha que se deixa ser guiado por Deus, independente dos locais que o pastor venha a lhe dirigir. Porque naquele tempo, os pastores de ovelhas, eles levavam as ovelhas para os pastos. Então, às vezes, muitas ovelhas e aquele pasto, elas consumiam, que a ovelha come bastante. E eles precisavam, de momento em momento, ter que ir ver se levava a outros pastos, às vezes distantes. E as ovelhas no caminho ficavam com sede. No caminho elas se cansavam por causa do sol e da distância. E eles iam ali conduzindo elas. Mas elas estavam sendo conduzidas, muitas vezes ficavam com fome, com sede, cansavam, arriavam, eles pegavam no braço e levavam. Porque elas são frágeis e não aguentavam muitas vezes as distâncias, o sol, a caminhada. Mas elas estavam sendo guiadas para um lugar onde o pastor entendia que tinha pasto e tinha água. Ela passava aqueles momentos de dificuldades da caminhada, mas elas estavam passando aqueles momentos de caminhada e muitas vezes sem entender direito, mas o pastor entendia. E aquele tempo de caminhada, de dificuldades que elas estavam enfrentando, ali, em determinado momento, chegava-se ao pasto, chegava-se à água, e ele ali entregava: tome aí a água, vamos beber água, vamos se alimentar. E ali elas ficavam ali, acampadas ali naquele pasto, por um bom tempo, até que aquele pasto novamente ficasse um pouco já difícil delas se alimentarem e eles já procuravam outro local. Então era assim a vida do pastor e a vida das ovelhas, né? Então nós vemos aqui o servo de Deus Davi dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Inclusive as dificuldades também não vão faltar. Por quê? Porque na hora da falta do pasto vinha a dificuldade, mas vinha também a segurança, o sentimento de proteção que as ovelhas tinham com o pastor ou vários pastores que estavam juntos com elas, dependendo do tamanho do rebanho. Então, nós vemos essa entrega e essa segurança daquele que está na condição de ovelha. Você pode estar passando dificuldade,
Você pode estar passando alguma necessidade, mas quando você tem verdadeiramente o Senhor Jesus, o teu Deus, como o teu pastor, aquele que está te guiando, aquele que está te conduzindo, você pode estar passando qualquer situação, qualquer dificuldade, mas você vai estar se sentindo seguro, porque olha e diz, o meu pastor está me guiando. Isso agora me trouxe a lembrança, uma ilustração de uma criança, um garoto em um avião, e daqui a pouco o avião começou a ficar em turbulência. E quando ele entra em turbulência, ele vai e chega a certo local, é como que não tivesse ar, um vácuo de ar. Então, quando ele passa naquele vácuo, ele desce, porque o avião ele é sustentado as suas asas, nas asas do vento. É o vento que segura o ar que está, é que segura, que faz com que as asas se segurem no ar. É o ar. Ou seja, ele se segura nas alturas por causa do ar. E quando esse ar em determinado local não tem, aí ele desce e se apoia mais embaixo no ar. Então muita gente pensa que o avião vai cair e tudo mais. Turbulência porque é como que fosse umas lacunas de espaço vazio de ar. Então o avião desce. Turbulências. Na sua vida pode acontecer turbulências, situações, momentos difíceis. Mas fique tranquilo, fique tranquila. Sinta a mão de Deus a teu favor, mesmo diante das dificuldades. Então, o Senhor deve ser o quê? O seu pastor, e nada vai lhe faltar. E quando nesse versículo 4, que me chama bem a atenção e quero mais meditar nele junto com você, diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E eu estava em oração com o Senhor e veio assim essa situação de dizer, a vara, o cajado, consolar, confortar, trazer segurança. Nós temos na Bíblia a ideia e que é lançada na Bíblia que a vara de Deus, o cajado de Deus é para correção, é para castigo. E nós vemos muito isso na Bíblia, tá? Vamos levar aqui em Provérbios 10, 13, diz assim, ó, nos lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é para as costas dos faltos de entendimento. A vara de correção, a vara para que venha se consertar. Em Hebreus 12, 6 diz assim, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Corrigir ao que ama. Aí eu comigo pensando, como pode a vara de Deus, o cajado de Deus, um instrumento que é tido para corrigir, para trazer como que fosse juízo sobre as pessoas. O salmista diz que para ele é consolo, é conforto, é proteção. E eu fiquei meditando sobre isso. Porque se a vara de Deus e o cajado de Deus estiver sobre minha vida, é natural que eu estarei em situações não muito legais, não muito boas. Embora que a vara e o cajado seja bênção também. Mas não é bênção de abençoado eu dizer, que vida boa, como eu estou tranquilo. Opa! A vara e o cajado vêm para corrigir quando eu erro, quando você erra. Mas para Davi, ele enxergava a vara de Deus e o cajado de Deus como algo que lhe era de benefício. E que realmente é. Ele conseguia ver com os olhos espirituais, ele conseguia enxergar a mão de Deus
agindo sobre ele, mas, no entanto, a favor dele. Porque este salmo, ele foi escrito, aleluia, em um momento que, depois dele ter passado várias situações difíceis, ali com Saul, perseguindo, fugindo, passando noites de sono, cansado, com fome, e muitos momentos, mas ele dizia, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Mas no momento ele olhava e não via nada que servisse de que ele viesse a não sentir tanta falta. Aleluia. Mas eu digo, irmão e minha irmã, você que está ouvindo a palavra de Deus, o cajado de Deus, a correção de Deus, o castigo de Deus é para aqueles do que o Senhor ama. Ele me corrige, ele te corrige, ele corrige aquele que ama. Mas em Deuteronômio 8, 5, diz assim, olha, sabe, pois tu, no teu coração, que como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. O castigo é para quando alguém erra. A vara de Deus, o cajado de Deus é para aqueles que erram, para aqueles que agem de uma maneira que não é agradável a Deus. Mas ela também serve, aleluia, ela serve de benefício para mim e para você. Porque aquele que tem um filho que castiga o seu filho, que corrige ao seu filho, como diz um não, você voa para tal canto, você não vai. E todos nós, adultos, um dia fomos crianças. A criança não sabe como se posiciona a mente do adulto. Normalmente o filho, a criança ainda, não sabe como funciona a mente do seu pai, da sua mãe, porque ele quer isso, ela quer isso, eu quero, eu preciso, eu tenho vontade de fazer, eu quero. E o pai e a mãe diz não. E a criança chora, o adolescente chora, esperneia, fica com raiva, fica com cara feia. Mas tudo isso, ela não está entendendo o porquê disso, que serve como proteção. Assim como a criança que estava com a ilustração que eu disse, vai no avião, e quando vinha aquela turbulência, aquele avião ficava como que fosse cair, o povo todo que estava dentro do avião ficaram com medo, aquela agitação, e o garoto lá. E uma pessoa que estava junto dele disse, olha, você não está com medo do que está acontecendo? E ele chegou e disse assim, não, eu não estou com medo. Disse, por que você não está com medo? Todo mundo no avião está com medo. E ele disse, não, porque o meu pai é o piloto. Ele tinha confiança no pai dele, embora que pudesse até acontecer um desastre. Mas ele confiava porque era o pai dele. Na tua vida, tu confias, tu acredita que Deus realmente está dirigindo os teus passos? Porque se você crê, se você acredita que realmente Deus está guiando os teus passos, é natural, com toda certeza, sem sombra de dúvidas, de que você não necessita ou não fica com medo das coisas que estão sobre a tua vida, no que pode vir sobre a tua vida ou do que já está acontecendo na tua vida. Não tem medo, por quê? Porque diz, o Senhor está comigo. Eu tenho minha confiança em Deus. A minha vida está entregue na mão do Senhor. A tua vida está entregue na mão do Senhor? Se está entregue na mão do Senhor, então por quê? Por que se afligir? Por que estar com medo? Por que ficar temeroso, temerosa com as coisas que estão ao teu redor? Não porque eu sou humano, sim. Seja humano, mas seja confiante em Deus. Tenha confiança em Deus. Pare de estar
sem confiar em Deus, porque quando não se confia, tem medo. Não, mas eu confio mais. Jesus, aleluia, estava andando naquele período aqui na terra, e em um momento ele manda que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado do mar da Galileia. E ele, naturalmente, ficou. E depois ele foi andando por cima das águas. Ao chegar junto do barco, perto do barco já, de longe, os discípulos olharam e disseram: é um fantasma. Já tinha o vento estava forte, as ondas, e o barco ia de um lado para o outro, o mar não estava muito legal. E quando Jesus disse: eita, sou eu. Aí Pedro diz: é o Senhor mesmo? Se é o Senhor, aleluia, deixe que eu vá te encontrar. E Jesus disse: vem. Isso está em Mateus, no capítulo 14, e versículo 27, você vai ver assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não temas. Aliás, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas, ou seja, deixa que eu vá. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ele andou por cima das águas, andou. Aí, no versículo seguinte, diz assim, versículo 30, mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Homem de pequena fé, por que não confiar em Deus a tua vida? Deixa acontecer, deixa o mundo cair, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido com o pavor da flecha, da mortandade, da peste, nada dessas coisas poderão te afligir, porque você deve ter o seu Senhor como o seu pastor. A vara de Deus, o cajado de Deus, a dificuldade que você possa passar, que parece que está tudo indo de água abaixo, tudo está desmoronando, olha para Deus apenas. Não olha para o mar, não olha para o vento, feito Pedro fez. Olha somente para Deus. Quando você olha para o Senhor, as coisas mudam. A segurança interna, a paz interior. Olhe para Jesus. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as dificuldades, não olhe para o que está lhe faltando. Olhe para o que você tem. Se você realmente tem a presença de Deus, a palavra de Deus no teu coração, olha para a palavra, olha para a presença de Deus, olha para Deus e deixa o resto. Não te preocupa com o que a reportagem está dizendo, não te preocupa com o que as pessoas falam, não te preocupa com as coisas que estão ao teu redor, bem junto de você ou até dentro da sua casa. Olhe somente para o Senhor, aleluia. Hebreus 12, 11, diz assim, olha, e, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser gozo, senão de tristeza, é verdade, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. No presente, no momento, a criança não sente aquilo ali como gozo, como alegria, como prazer, satisfação. Não. Mas futuramente, quando ela olha para trás, ela diz: muito obrigado, meu pai, muito obrigado, minha mãe, por aquelas correções que eu recebi, por aqueles nãos que eu recebi, por aquelas pisazinhas sim que eu levei. Não matou ninguém, apenas forjou o caráter, formou, criou uma personalidade firme, forte, criou limites
de quando se diz não, se impõe limites e acabou. Mas vou ficar com raiva. Fica com raiva aí que tu quiser, menino. Fica, menina besta. Fica aí, meninão, com raiva. Mas está sendo um punho firme e forte dos pais. Mas lá na frente, a criança vai entender tudo. Assim somos nós nas mãos do Senhor, como crianças. E às vezes precisamos sim de ser abatidos, ser confrontados no nosso orgulho, na nossa personalidade, no nosso achismo, na nossa prepotência. E Deus tem que nos organizar, limpar. As situações que aparecem ao teu redor para te confrontar, não é o diabo que está trabalhando na tua vida, mas é a mão de Deus para construir dentro de você algo sólido, a personalidade de um cidadão, de uma cidadã dos céus. É isso que Deus está fazendo na tua vida. Davi entendeu isso. Ele diz, a tua vara, o teu cajado me protegem. A tua vara e o teu cajado me conforta. Eu sinto prazer. Então tenha prazer, entenda que quando você está passando uma prova, uma dificuldade, entenda que a mão de Deus está tratando dentro de você. Até quando você está tratado e nada daquilo mais te aflige. Aquilo que um dia você sentia desgaste emocional, na mão de Deus já não sente mais. Parou, acalmou o tempo, acalmou a tempestade, acalma tudo. Você vê a mesma situação se levanta contra você e você não sente mais medo, não sente mais raiva, não sente ódio, não sente angústia. Quando você começa a aprender a perdoar, então perdoa a primeira vez. Tem às vezes pessoas que têm uma dificuldade imensa em perdoar, imensa dificuldade em perdoar. Mas quando começa a perdoar, aqui, perdoa ali, perdoa aqui, perdoa ali, vai aprendendo a liberar perdão e isso começa a fazer parte da própria maneira da pessoa ser, da personalidade da pessoa é transformada. Entenda uma coisa, o que te segue e o que te alcança não é o que você quer. Preste atenção. Não é o que você quer, mas é o que você é. Preste atenção nisso. Quem você é quem vai atrair para você o que você quer. Depende do que você é, de quem você é. E as coisas irão ser atraídas a você, pelo que você é. Personalidade sua, de honestidade, sinceridade, de gratidão, de mansidão. Então, essas coisas que você é, ao seu redor começa a ser atraída para você. É como um imã que puxa essas coisas para você, pelo que você é, não pelo que você quer. Então tem pessoas querendo muitas coisas aí e não conseguem nada, porque elas não são. Tem que ser para ter o que realmente o seu ser atrai. Por isso que Jesus disse que tem a colheita, né? a semeadura e a colheita. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então, quem planta ventos vai colher tempestade. Quem planta pés de espinho vai se arranhar nos espinhos que plantou. E quem planta bondade, misericórdia, mansidão, tudo isso vem para si também. Quem planta amor, recebe amor. Quem planta ódio, não pode colher outra coisa. Quem planta um pé de manga não vai colher abacate. Vai colher o que plantou. Amém? Então, o Senhor, em Apocalipse 3,19, ele diz assim, olha, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te.
eu repreendo e castigo a todo aquele que amo. Olha, a tua situação pode ser uma demonstração do amor de Deus na tua vida. Deus está te amando. Eu disse, mas que amor é esse que me faz sofrer? Aleluia. Não. Deus não tem prazer no teu sofrimento, mas Deus tem prazer na tua correção. Aí ele disse, ser zeloso, ou seja, tenha zelo com as coisas de Deus. Seja zeloso com as coisas de Deus. E arrepende-te. Aí você vai dizer, arrepender de quê? Aí eu te digo, busca saber de Deus o porquê daquilo que está sucedendo na tua vida. Busca saber de Deus, buscar de Deus mais. Todos nós não somos perfeitos, nenhum. Se eu não sou perfeito e você também não perfeito, então o que acontece? Temos que estar constantemente diante de Deus a enxergar aonde estamos pisando para conhecermos as nossas imperfeições, para nos aperfeiçoarmos naquela área. Porque eu não sou perfeito, mas isso não quer dizer que a imperfeição tem que continuar junto comigo e eu tenho que colocar mais imperfeição e que isso é assim mesmo. Não. Eu sou imperfeito, você é imperfeito. Mas, no entanto, temos que buscar a perfeição. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Então, eu tenho que buscar a perfeição. E você também. Então, a sua perfeição, a sua busca é que vai condicionando agora a sua personalidade. E vai chegar o momento em que você diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Por quê? Porque chegou-se a um ponto, chegou-se a um limite, em que a vara de Deus, o cajado de Deus, para mim e para você, já não serve mais como correção, não serve mais para nos machucar. Porque já foi feito o trabalho. Você já se deixou ser manuseado pelas mãos de Deus. E o que vem acontecer agora, pura e simplesmente, aleluia, é pura e simplesmente você ser tratado por Deus, a vara e o cajado vai te servir de consolo, vai te servir de conforto. Ou seja, o cajado de Deus será levantado para aqueles que se levantam contra você. Aleluia. É isso que está acontecendo com Davi. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, e sei que a tua vara e o teu cajado vai ser contra os meus inimigos. Vai ser contra aqueles que se levantam contra mim. Aqueles que se levantam contra você. É esta a distinção. Muito linda essa colocação da vara e o cajado, servindo como proteção e não como correção, como castigo. Aleluia. Ouve o conselho e serás sábio. Aleluia. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábios. Provérbios 19, 20. Quer adquirir sabedoria? Procura se corrigir nas tuas palavras que saem da tua boca. Não deseje mal a ninguém, mas ele não presta. Em nome de Jesus, que Deus o abençoe, que Deus o corrija, que o Senhor o transforme. Acabou-se, não deixe no seu coração juntar rancor, juntar ira, ódio, raiva. Não deixe que essas coisas entrem no seu coração, para que você receba plenamente a presença de Deus na tua vida. Amém? Então que o Senhor Todo-Poderoso esteja te abençoando, tá? Que o cajado de Deus na tua vida seja para que você venha a ser aquele que é abençoado pelo Senhor, para que o cajado de Deus, a vara de Deus, seja para te proteger contra o mal que venha a se levantar na tua vida, que não seja para te corrigir nos teus erros, e que também, até na correção dos erros, é bom, mas depois de corrigido, vem a bênção, vem a fartura e a prosperidade, que possamos viver dias agradáveis dessa natureza. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde,
e que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto, e que as misericórdias de Deus estejam sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, que a palavra de Deus permaneça em teus corações, para que todos tenhamos vida eterna no Senhor. Que essa palavra, ela venha a trazer no teu coração mais confiança, mais fé em Deus. Não te preocupa com o dia de amanhã, porque Deus já está cuidando dele para você. Amém? Que o Senhor esteja com você para todo sempre.